Fala galera do Acabou em Pizza, começando mais um vídeo, na verdade continuando o nosso projeto falando sobre as propostas dos presidenciáveis em 8 pontos específicos, que são eles: educação, saúde, segurança pública, economia, política externa, política e corrupção, meio ambiente e políticas sociais e direitos humanos. A pesquisa foi realizada no plano de governo dos presidenciáveis e também em sites como, por exemplo, o da BBC Brasil. Nós faremos vídeos dos 5 candidatos à presidência da República com maior intenção de voto em pesquisa realizada pelo Datafolha no dia 14 de setembro. E são eles: Jair Bolsonaro, do PSL, Ciro Gomes, do PDT, Fernando Haddad, do PT, Geraldo Alckmin, do PSDB e Marina Silva, da Rede. Porém, em texto, no nosso site, nós teremos o plano de governo dos 13 candidatos à presidência da República. O de hoje será Fernando Haddad, do PT. A ordem dos vídeos é de acordo com a intenção de votos dessa pesquisa Datafolha do dia 14 de setembro. Nela, Fernando Haddad aparecia com 13% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, também aparecia com 13% das intenções de voto. O vídeo do Ciro foi feito primeiro porque um dos critérios de desempate é a idade. Fernando Haddad é o candidato do PT à presidência da República nas eleições de 2018. Nasceu em São Paulo em 25 de janeiro de 1963. Tem, portanto, 55 anos. Seu patrimônio declarado à Justiça Eleitoral é de R$ 428,4 mil. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Economia Política e doutorado em Filosofia. Em 1997, tornou-se professor de Teoria Política na USP. Licenciou-se da sala de aula em 2003, voltou em 2015 e hoje está licenciado de novo. Na política, chefiou o gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico na gestão de Marta Suplicy em 2001. Em 2003, o petista migrou para o governo do então recém-eleito presidente Lula, como assessor especial do Ministério do Planejamento. Em 2004, Haddad foi para o Ministério da Educação, onde se tornou secretário executivo na gestão de Tarso Genro. Em 2005, veio à tona no Mensalão, com denúncias de compra de apoio político pelo governo Lula. Nesse cenário, Tarso teve que deixar o MEC para assumir a presidência do PT, sendo substituído por Haddad. No Ministério da Educação, Haddad criou o ProUni, Programa de Concessão de Bolsas Universitárias a Estudantes de Renda Baixa, ampliou o FIES, criou o Fundeb e reformulou o Enem em 2009. No último, se envolveu em polêmicas, com o vazamento das provas. Em 2012, Haddad se elegeu prefeito de São Paulo e teve um mandato tumultuado. Em 2013, ele teve de lidar com os protestos de junho, iniciados contra o reajuste da tarifa do transporte público. Depois, sofreu a influência do desgaste do governo Dilma Rousseff. Em 2016, Haddad tentou a reeleição, mas foi derrotado já no primeiro turno por João Dória, do PSDB. Mais recentemente, o nome de Haddad também foi envolvido em desdobramentos da Lava Jato em São Paulo, em 2 frentes. O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Eleitoral acusam a campanha do petista, em 2012, de receber Caixa 2 da empreiteira UTC, o que ele nega. Os processos estão em fase inicial e não enquadram o ex-prefeito na lei de ficha limpa. Haddad filiou-se ao PT em 1983. Desde então, nunca mudou de partido. Quem é o seu vice? Compõe a chapa com Haddad a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, tradicional aliado do PT. Aos 37 anos, Manuela começou a carreira política no movimento estudantil, integrando organizações como a União da Juventude Socialista e a UNE, União Nacional dos Estudantes. Em 2004, já afiliada ao PCdoB, foi eleita a vereadora mais jovem da história de Porto Alegre, aos 23 anos. 2 anos depois, foi eleita deputada federal com a maior votação do estado, sendo reeleita em 2010. Em 2014, foi eleita deputada estadual com a maior votação do Rio Grande do Sul. Agora, vamos ver as propostas do candidato Fernando Haddad em 8 pontos específicos. Na educação, ele pretende atuar na formação de educadores e na gestão pedagógica voltada para o ensino básico. Ele também quer uma reformulação do ensino médio e ampliar as vagas de escolas em tempo integral. Ele também quer criar uma nova um novo padrão de financiamento, onde 10% do PIB nacional seja voltado para educação, como indica a Meta 20 do Plano Nacional de Educação. Ele também prevê a implementação do custo aluno qualidade.
que está no Plano Nacional de Educação também. Isso é quanto o aluno custa para o governo federal e comparar esses valores com os países mais desenvolvidos para que ele chegue sempre o mais próximo possível dos investimentos de outros países que têm índices de educação muito melhores do que os do Brasil. Ainda, ele quer a institucionalização do novo Fundeb. O Fundeb, que é um fundo de desenvolvimento para a educação básica, ele vai vencer agora em 2019. Cabe ao novo presidente decidir se vai renová-lo ou não. Fernando Haddad propõe, então, que além de renová-lo, ele vai instituir permanentemente o Fundeb, ou seja, com uma renovação constante, sem uma data, como é atualmente, aumentando, então, a complementação que a União faz nesse fundo. Ele ainda pretende que se retome os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do pré-sal para a educação. Ele também quer introduzir, desde o primeiro ano do ensino fundamental, com uma estrutura ali necessária e possível, adequada, uma linguagem digital, que a linguagem digital seja aplicada nos alunos desde o ensino fundamental. Ele também quer, como eu falei anteriormente, ampliar as vagas de escolas em tempo integral. Ele quer que seja implementada a prova nacional como um concurso público para o ingresso de professores, para que os estados, Distrito Federal e os municípios não fiquem com falta de professores na educação básica. E ele quer instituir o programa Paz e Defesa da Vida nas escolas, implementando então políticas voltadas para a superação da violência e a promoção de uma cultura de convivência pacífica dentro das escolas. Como contraponto da escola sem partido, ele quer fazer a escola com ciência e cultura, transformando ali o ambiente educacional, as unidades educacionais, em espaços de paz, de reflexão, de respeito, de investigação científica e criação cultural. Em relação às ações da educação para as questões étnico-raciais e as políticas afirmativas, ele pretende, então, estar investindo nisso e também numa cultura em educação, cultura e educação em direitos humanos, voltando, então, para uma educação não sexista, não racista e não LGBTfóbica. Ele também quer criar o programa Ensino Médio Federal, onde a União trabalhe mais nesse quesito do ensino médio, porque hoje, né, a responsabilidade do ensino médio está para o Estado, então ele quer ampliar a participação da União nesse processo. Alguma das propostas que ele tem para fazer com que a União trabalhe mais ali é, por exemplo, assumir as escolas que estão em áreas de vulnerabilidade social e criar um programa de permanência dos estudantes dentro da escola, principalmente, né, para os estudantes que vivem na pobreza. E, além disso, ele quer revogar, né, a reforma do ensino médio do presidente Michel Temer. Dentro do governo, enquanto ministro da Educação, o Haddad ele implantou no Brasil todo diversos institutos federais que, além do ensino médio, ofertam também o ensino técnico e são de alta qualidade. Contudo, nas propostas de educação, ele fala em aumentar os investimentos. Mas, na situação de crise que estamos vivendo, não ficam claros exatamente como que esses recursos vão ser aplicados, porque o orçamento do governo federal ele está estrangulado, então como que ele vai fazer para organizar esse orçamento para ter esse dinheiro para investir? Na saúde, ele pretende investir na implementação do prontuário eletrônico, que vai acompanhar o histórico do atendimento do paciente do SUS de uma maneira informatizada. Além disso, ele quer criar um programa, que é o Plano Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, né, com foco no atendimento para idosos. Ele prevê ainda a criação de clínicas de especialidades médicas em todas as regiões. Essas clínicas seriam integradas à saúde básica e elas complementariam, então, um atendimento com especialistas por equipes multiprofissionais, que é uma grande demanda. Atualmente é uma grande demanda por esses profissionais especialistas dentro do SUS. Seriam especialistas como, por exemplo, fonoaudiólogos, psicólogos, e que geralmente tem uma grande demanda, mas que tem pouca oferta atualmente no SUS. Na segurança pública, Fernando Haddad pretende criar uma política de controle de armas, reforçando então o rastreamento e a marcação dos armamentos, tudo dentro do que é estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento, em vigor hoje no país. Ele também quer alterar a política de drogas,
para combater o que de fato é prioritário dentro do plano de governo, que são o quê? São as facções criminosas e todo o seu armamento. Então, o que ele faria? Caminharia para uma possível descriminalização de algumas drogas para que, com isso, houvesse também o enfraquecimento das facções criminosas. Porque a gente sabe, que um dos grandes problemas do consumo de drogas não é necessariamente o consumo, que deve ser voltado mais para a saúde do que para a segurança pública, mas dentro da segurança pública o grande problema é o tráfico de droga, que dentro do Brasil cria facções muito grandes e muito poderosas. Ainda na segurança pública, ele quer criar um plano nacional de redução de homicídios e também fazer mais ou menos o que existe hoje com o SUS para a segurança pública, que seria um sistema único de segurança pública que redividiria ali as tarefas para prefeituras, governos estaduais e governos federais, passando diretrizes mais claras com planos exatamente do que cabe a cada um fazer. Também ele quer transferir para a Polícia Federal o combate ao crime organizado do país, criando dentro da PF uma unidade específica e especializada para esse combate. Aí dá para criar um outro questionamento, porque a Polícia Federal hoje está sobrecarregada, então até onde é viável criar mais uma unidade dentro da Polícia Federal para trabalhar contra o crime organizado no país, Quer dizer, em que maneira primeiro, economicamente, mas também em relação a recursos humanos, seria estruturado essa nova unidade para a Polícia Federal. E dentro da legislação também teria que haver algumas mudanças, porque as diretrizes do que compete à Polícia Federal, polícias estaduais, já está previamente definido. Na economia, Fernando Haddad pretende revogar a Emenda Constitucional 95, que é aquela do teto de gastos de 20 anos para investimentos, por exemplo, em saúde e educação. Também quer revogar a reforma trabalhista de Temer, fazendo um estatuto do trabalho de forma negociada entre trabalhadores, empresários, enfim. Ainda ele pretende suspender a privatização de empresas públicas que sejam de interesse nacional. Ele quer recuperar o pré-sal para servir ao futuro do povo brasileiro. Conforme já dito anteriormente, ele pretende investir esse dinheiro em educação. Ele pretende também reduzir os juros e a difusão do crédito e criar um programa emergencial de empregos. A esse programa ele dá o nome Programa Meu Emprego de Novo. Esse programa prevê, então, a retomada de 2.800 obras paradas, que dariam, então, diversos empregos para as pessoas que estão hoje desempregadas, ainda retomando investimentos da Petrobras, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, que de novo afeta ali a construção civil, gerando vários empregos, principalmente para pessoas menos instruídas. E também ele quer criar o programa Dívida Zero, que prevê, então, que seja dada uma linha de crédito por um banco público com juros e prazos acessíveis, para que as pessoas que hoje se encontram no cadastro do SPC e do Serasa possam, então, limpar o seu nome. Ele também quer a isenção do imposto de renda para pessoas físicas que ganhem até 5 salários mínimos. Além disso, ele quer criar uma faixa de contribuição maior para os mais ricos. Ele também quer criar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial, para fazer com que a atividade econômica seja interiorizada. O que hoje acontece é que a atividade econômica ela é muito focada dentro dos grandes centros urbanos, o que atinge também a mobilidade das pessoas que circulam ali e acaba deixando o interior do país um pouco mais vazio, digamos assim, e com até menos recursos. E o que ele pretende é, então, interiorizar essas grandes indústrias que estão somente concentradas nos centros urbanos. Ele pretende ainda tributar grandes movimentações financeiras, distribuição de lucros e dividendos e grandes patrimônios. Ele pretende ainda estimular a reindustrialização. Para isso, seriam utilizados bancos públicos que forneceriam financiamentos. Em política e corrupção, ele pretende deflagrar um novo processo constituinte, isso é, criar uma nova Constituição. Logo no início do governo, ele vai preparar um roteiro de debates sobre temas e formatos dessa nova Constituinte. Ele ainda quer promover uma ampla reforma política, com financiamento público exclusivo para as campanhas, a fidelidade partidária, também um sistema eleitoral proporcional com cláusula de barreira,
que é para impedir que exista tantos partidos, mas com números muito pequenos em termos de representatividade dentro do Congresso. Ainda o fim de coligações proporcionais e a adoção do voto em lista, com paridade de gênero e cotas de representatividade étnico-raciais. Ou seja, que só existiria uma lista de candidatos que, nessa lista, 50% deveriam ser homens e 50% mulheres. Dentro dessa lista, um percentual X deveriam ser de candidatos que correspondem a cotas étnico-raciais. E ainda, ele pretende transferir o dia da eleição do Legislativo para outro dia que não coincida com a data da eleição para o Executivo. Ele também quer reformar o poder judiciário e o sistema de justiça. Para isso, ele quer eliminar o auxílio moradia para quem mora em casa própria ou tem um imóvel funcional e reduzir as férias de 60 para 30 dias. E, além disso, aplicar o teto do funcionalismo. Em relação a políticas sociais e direitos humanos, Haddad propõe um combate à desnutrição infantil e ele quer criar um Sistema Nacional de Direitos Humanos. Entre esses programas, ele quer implantar o Plano Nacional de Redução da Mortalidade da Juventude Negra e Periférica, que a gente sabe que no Brasil os negros jovens são os que mais morrem. Ele também quer criminalizar a LGBTfobia, implementar programas de educação para a diversidade e ele também quer criar, em nível nacional, o programa Transcidadania, que concede bolsas de estudo em ensino fundamental e médio para travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade. Esse programa, o Transcidadania, foi lançado por Haddad quando ele era prefeito de São Paulo em nível municipal. Ele quer ampliar agora para todo o Brasil. Ele ainda quer promover a reforma agrária e titular terras quilombolas e demarcar terras indígenas. No meio ambiente, Fernando Haddad pretende assumir um compromisso de redução de desmatamento para 0% até 2022. Ele ainda pretende proteger as riquezas naturais do país e fazer uma reforma fiscal verde, que vai reduzir progressivamente os impostos das empresas que têm projetos que reduzem a emissão de carbono. Na política externa, ele pretende retomar a política externa com a integração da América Latina e também uma cooperação sul-sul, principalmente com os países da África, para investir principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança alimentar. Ele quer fortalecer o Mercosul, o Unasul, BRICS e Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul. Ele também quer fortalecer instrumentos de financiamento do desenvolvimento, como, por exemplo, o FOSEM, o Banco do Brasil e o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD. Ele ainda quer apoiar o multilateralismo, a busca de soluções pelo diálogo e o repúdio à intervenção e às soluções que usem a força. Muito bem, esse foi o plano de governo de Fernando Haddad do PT em 8 pontos específicos. Vale lembrar que a ordem dos nossos vídeos é de acordo com a intenção de voto da pesquisa Datafolha do dia 14 de setembro. Nela, Fernando Haddad aparecia com 13% das indicações de voto, empatado com Ciro Gomes, que também aparecia com 13%. A gente fez o vídeo do Ciro Gomes antes, porque o critério de desempate nesses casos é a idade, e Ciro Gomes é mais velho que Fernando Haddad. Bom, você pode nos acompanhar pelo Instagram, pelo Twitter e o nosso Medium, que lá vão estar os 13 planos de governo dos candidatos à presidência da República. Muito bem, não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e se inscrever para apoiar o nosso projeto. E ativar o sininho para receber a notificação quando a gente postar o vídeo novo. E compartilhar esse vídeo para várias pessoas para espalhar esse projeto dos planos de governo dos candidatos à presidência da República. Você conta para nós aqui nos comentários para quem vai o seu voto. E aqui na descrição você confere o plano de governo na íntegra do candidato, também as fontes que nós usamos para criar o vídeo e também o link com a nossa política editorial.